Assim, eu nasci em Bragança, sou natural desta aldeia, Bassal. Os meus avós estão de cá, parte da minha mãe, parte do meu pai, eram de uma aldeia próxima. Se bem que até o meu avô, parte do meu pai, era daqui, depois casou na Aveleda. Mas pronto, eu nasci aqui, e os meus avós já eram agricultores, sempre tive um bocado de ligação à terra, desde miúdo, e acabei por tirar um curso ligado à agronomia, que é a engenharia agrícola. Bem que eu não queria na altura, mas depois acabei por gostar. Pronto, a gente na altura não sabia, acho que nunca soube bem, acho que na minha altura ninguém sabia bem o que queria, agora é diferente, não é? Depois, já fiz alguns trabalhos. O primeiro trabalho que eu tive, trabalhei numa cooperativa do lúpulo, em que eu fazia acompanhamento da cultura do lúpulo, eu fazia cromatografia em HPLC, fazíamos as medições dos ácidos alfa para a cerveja, que dava o sabor, o marcador à cerveja. Depois dei formação também, e tenho-me dedicado sempre à formação. Mas já fiz outras coisas a nível de higiene e segurança do trabalho. E cogumelos, apareceu só esta paixão tipo 2011. Nunca na vida me quis dedicar aos cogumelos. Embora tirei um curso de engenharia agrónoma na UTAD, mas nunca na vida pensei em dedicar-me aos cogumelos, porque aqui nesta aldeia, quando eu era miúdo, tinha por volta de 10 anos, faleceu uma família inteira com cogumelos. Ou seja, 4 pessoas. Entre tudo como cogumelos faleceu. Cães, gatos, porcos, tudo. E acho que nunca mais ninguém aqui quis comer cogumelos. E depois, em 2011, estava com menos trabalho e surgiu um projeto, ou seja, uma formação para aprender cogumelos aqui numa associação que é a Coran, Associação da Terra Fria Transmontana, que fazem pequenos projetos de ajuda ao agricultor e não só, e turismo. E então, é tipo uma associação de partes com vida. E fizeram um curso de cogumelos, no qual veio um espanhol, que é um dos maiores craques da Península Ibérica, o Juan António. E comecei a gostar e vi que realmente a gente tem que aprender e saber, porque temos os bons, os maus, alguns só se comem uma vez, como diziam, algumas pessoas dizem, os cogumelos comem-se todos, alguns só uma vez. Comecei a aprender um bocado de morfologia, fisiologia, participar em apanhas de cogumelos. Não se aprende só com teoria, aprende-se indo ao campo a apanhar. A gente faz muitas apanhas e formamos uma associação, que é a Xixorra, que é a Associação de Cogumelos da Terra Fria Transmontana, no qual eu sou o vogal da direção. E costumamos organizar passeios micológicos, tanto aqui em Bragança, como em Miranda, e pronto, e vem esse espanhol que sabe mais que nós, e vamos todos ajudar. E depois apanhamos os cogumelos todos, os bons, os maus, e identificamos os mortais, tóxicos, não mortais, e os excelentes comestíveis. E pronto, para ensinar as pessoas, e normas de apanha de cogumelos também. E no âmbito desse curso também tivemos uma parte que era cultivo de cogumelos. Pronto, eu comecei a fazer na brincadeira, produzi vários cogumelos, já produzi 6 diferentes, e depois comecei a fazer estes pequenos fardos. E começaram-me a chamar, na Corana faziam aquelas feiras, e pediam para eu levar uns fardos, que era para as pessoas verem. Num fardo, um saco de plástico com palha lá dentro, pasteurizada, e com a semente do fundo, saíam cogumelos. E então, depois começaram a pedir, comecei a vender, e decidi fazer um projeto de cogumelos. Estes anos até produzi muito pouco. Produzi assim, e nunca aproveitei este espaço, mas pretendo investir mais um bocadito e produzir bastante mais. Mas foi a partir dessa ideia. E apanhamos um gosto pelos cogumelos. Fazemos apanhas, também faço workshops e dou muita formação também no âmbito da micologia. E pronto, acho que faz bem a gente vir para aqui a apanhar, acho que liberta-se um bocado também do dia-a-dia. Eu apanho cogumelos do campo, eu até posso dizer que a primeira vez que comi cogumelos silvestres, comia quando era miúdo, que os meus avós apanhavam, toda a gente apanhava. O primeiro dia que apanhei, comi, não dormi aquela noite. A gente é o psicológico. Não devemos obrigar ninguém a comer cogumelos. Se a pessoa não quer. O psicológico não deixa dormir. É verdade. Mas comecei a aprender e então tenho amigos que sabem mais do que eu. E mesmo assim, eu quando apanho, pergunto a alguém. Mas neste momento já desarrasco bem. E há muita gente que manda fotografias para o WhatsApp para perguntar se este é bom, se é mau. E por acaso já ajudei algumas pessoas.
E aqui na aldeia sentiu que teve impacto também? Bastante. As pessoas começaram, porque esta variedade que eu produzo é o Pleurotus striatus. É um cogumelo que aparecia antes nos negrilhos, uma árvore que está em extinção. E todas as pessoas apanhavam esses cogumelos e tinham também troncos dentro da adega e colhiam cogumelos o ano todo, que é um cogumelo saprófito, que compõe matéria orgânica. E eu, quando comecei a produzir estes, eles sabem que não são mortais. Comecei a dar, começaram e pedem bastante, pronto. E só comem, e posso dizer, só comem dos meus. Do campo, não comem, porque têm medo. Portanto, confiam totalmente em si. Sim, porque estes são de cultivo, não há qualquer cogumelo tóxico parecido com estes. E muitos já apanharam bichinho de andar a apanhar no campo. Alguns nem se deviam ter esse bichinho, porque a gente se quer apanhar alguns para comer já não tem hipótese, porque passaram lá antes. Mas pronto. E há pessoas da aldeia aqui a participar nos seus workshops? Aqui da aldeia, por acaso não. Mas já fiz workshops, por exemplo, no Parque Micológico de Vinhais, no Parque Micológico também de Miranda do Douro, e era para fazer o ano passado, mais um ou dois, só que por causa do Covid e não haver ajuntamentos, não fizemos. Eu não tenho feito aqui, tenho feito... Quando fazemos apanha de cogumelos, digamos o passeio micológico, são pessoas daqui, vêm pessoas de Braga, pessoas de Lisboa, vêm espanhóis. Porque temos cogumelos no campo, cogumelos silvestres que têm muito valor, valem muito dinheiro. Dos melhores do mundo, temos os 4 boletos melhores do mundo, a Amanita cessárea, temos esses cogumelos que valem ouro no mercado espanhol, italiano, suíço, Inglaterra. E então há muita gente que vem apanhar. E há muita gente que tira muito dinheiro a apanhar cogumelos silvestres. O problema é que não há legislação a nível nacional. Porque as pessoas podem apanhar nos terrenos, em qualquer terreno, e depois, por vezes, apanham nos pequenos, não deixam-os por lá. Há várias normas, por exemplo, apanhar com uma cesta para quando o transporte, as esporas saem pelos buracos da cesta, caem no solo, e quando as condições ambientais o permitem, eles saem. E também que sabem cortar junto ao solo, com uma faca. Há pessoas que apanham com sacos de plástico, entram nos terrenos dos outros, não há respeito. Enquanto que na vizinha Espanha há normas. Não se pode, se houver uma terra que diga conto privado de setas, não se pode entrar. É multado, é como matar uma peça de caça. E tiram-se licenças. Quando há assim um mato que é público, tiram-se licenças, como ir à pesca, e as pessoas apanham até X quantidade. E não sei se é a mesma coisa. Agora nós não temos normas. E é um recurso bastante rentável. Então acha que devia de haver mais investimento nesse sítio, devia ser mais regulamentado? Sim, acho que já houve várias associações que já há muitos anos que vêm a pedir ao governo, mas ainda não se fez nada nesse âmbito. Aqui as pessoas têm um bocado de medo, mas há pessoas que apanham aqui, atenção. Há pessoas que apanham, até um casal espanhol, que o senhor era daqui, mora em Espanha, e a mulher dele é basca, vem cá e vem a apanhar cogumelos. Gosta de apanhar, por exemplo, na altura da Páscoa, um cogumelo que antes da Páscoa pode valer 150 euros o quilo. É o Calocipe gambosa, o cogumelo branco, cheira a farinha e aparece em rodas nos lameiros. E os bascos são loucos por isso. E há muita gente que apanha esses cogumelos, a gente se quer apanhar não tem hipótese. Porque já passaram muitas pessoas, há pessoas que só se dedicam a isso. Comprar e vender aos espanhóis. E há outras que apanham para comer. Diz assim um amigo meu, vamos ao campo e apanhamos cogumelos e comemos cogumelos. Pronto. A natureza dá-nos tudo. E há muita gente que apanha já há muitos anos para comer. Agora, quando há casos de intoxicações, as pessoas começam a apanhar medo. Mas também temos feito muitas formações, às vezes faço muitas formações de cogumelos, que é para ensinar as pessoas a diferenciar os cogumelos. Que é para terem um bocado de respeito. E depois, quando começam a aprender muito de cogumelos, a ver muitos, dizem assim, já não apanho nenhum. Porque parecem iguais, ou sei lá. Mas pronto, aprende-se com a prática. E só se deve apanhar tendo 1000% de certeza. Não confiar nas fotografias dos livros nem nada. Porque há muitas fotografias, porque eles mudam de cor também. Com a chuva, alguns cogumelos podem ter 20 cores diferentes. E por isso tem que se ter um bocado de cuidado. Apanham-se diferentes qualidades. Por exemplo, há pessoas que só apanham uma ou outra qualidade que conhecem. Mas, por exemplo, agora no outono, com estas chuvas, vão ser nos cogumelos que têm muito interesse, tipo Bulichereus, Edulis,
o pinícola, são cogumelos que os espanhóis compram quando há poucos, a 15 euros o quilo. Os de primeira, com a esponja branca. Se tiverem com as esponjas esverdeadas, são de segunda e pagam 50 cêntimos. Mas, no entanto, esses são laminadas, desidratadas e são vendidas na altura que nos há, que é um modo de conservação, caríssimas. Mas esses cogumelos, por exemplo, se os espanhóis os pagam a 15 euros, a quem apanha, eles depois vendem a 30, 40, chega a valer 70 euros no mercado italiano, no francês, e há restaurantes Michelin que chegam a pagar 150 euros por boletos, e temos aqui. E a amanita cesárea, que é um cogumelo que chamam os ovos de rei, sai nesta altura. São assim, saem de um ovo, são cor de laranja e amarelos por baixo. Mas há um que é o amanita foletes, 25 gramas matam. Foi o que matou toda a gente. Não se salva certo. Na altura acho que havia pouca informação, não sei. Há quem diga, contam várias histórias. Podia ser um amanita foletes, mas podia ser outro. Há vários mortais, podia ser um lepiota, brona encarnata, sei lá, há vários. Ou então podia ser também, há quem diga, mas eu não acredito nisso, que naqueles sacos do adubo, antigamente, o cereal misturavam com um fungicida que era para não apodrecer. O cereal é uma cultura que é sementada agora, é outubro, novembro, até dezembro. E aquilo é muito tóxico. Que eles meteram os cogumelos dentro do saco. Mas acho que isso não iria acontecer, não é? Mas ninguém sabe ao certo, porque não fizeram aquelas análises. E não havia muita informação nos hospitais acerca dos cogumelos. Agora podia ser um faloite. Ou podia ser uma amanita virosa, sei lá, há várias amanitas mortais. Este cogumelo é um cogumelo saprófito, quer dizer que compõe matéria orgânica. Por dentro da natureza temos três. De acordo com a forma de vida, temos saprófitos, que compõem a matéria orgânica. Se não fossem os fungos saprófitos, não havia vida na natureza. Não é? Temos os parasitas, que vivem à custa da planta, e temos os micorrízicos, que são aqueles que vivem em simbiose com a planta, criam pequenas raízes à volta da planta e só saem quando a planta não precisa de alimento, ajudam-se. Por exemplo, se uma planta, tipo o castanheiro, tem cancro, se tem os cogumelos micorrízicos, mesmo que seja um cogumelo mortal, dá um antibiótico à planta para a proteger do cancro. Porque se a planta morre, o cogumelo morre. Bom, só para dizer, estes são os saprófitos. E então podemos produzir estes cogumelos em troncos de chopo, podemos produzir em palha de cereais, em milho, cascas de árvores, vários tipos de substratos. E o que é que temos que fazer? No caso da palha, se vocês pegamos a palha, devemos escolher a palha que não esteja podre, porque se estiver podre é um fungo que vai contagiar a palha e impede este fungo de sair. E então depois a palha é triturada e depois é fervida. É fervida durante cerca de uma hora. Quando entrar em fervura, por exemplo, se metermos num lato de 200 litros, a gente enche de palha e depois deve colocar 100, 150 gramas de carbonato de cálcio, porque a palha é ácida e o cogumelo necessita de um pH entre 7,5 e 8 para ele incubar bem e se multiplicar. Depois de entrar em fervura, e também ajuda a desinfestar, a matar parte dos fungos, quando entra em fervura, deixamos ferver durante uma hora. E depois retiramos a palha e deixamos correr durante meia hora, 40 minutos, ou seja, pega-se na palha, a gente torce até caírem só umas gotas. Se tiver muita umidade, pode ser contagiante, depois de metermos num saco, pode ficar assim depositada no fundo do saco, não tem água e acaba por contaminar, apodrecer e contamina o fardo e acaba por não sair. Prontos, depois o que é que se faz? Deixa-se arrefecer a palha, condiciona-se, isto a gente fazendo, não é? Porque estes aqui já os comprei feitos. E depois no molde a gente mete um saco esterilizado e faz por camadas. Mete uma camada de palha e vai compactando. E depois temos que comprar o micélio, que normalmente vem em grão de trigo ou semente alpiste, e a gente tira e semeia, como se semeasse assim um canteiro de uma horta. E depois vai colocando mais palha, compactando até encher o saco. Depois tira, aperta e faz uns buracos de lado, que é um fungo aeróbio, que é para entrar o ar. E depois deixa-se incubar durante entre 22 dias e um mês. Ou seja, se as temperaturas forem entre 18 e 22 graus, em 22 dias no mês os cogumelos saem. O fungo que está no grão passa do grão para a palha e quando a palha fica toda branca, os cogumelos estão a sair. Ou seja, quando o fungo passa do grão para a palha, chama-se incubação, ou seja, a multiplicação do fungo para a palha. E quando preenche tudo o fungo, fica tudo branco, eles saem, começam a sair. E depois, por exemplo, esses estão aí, essa é uma variedade de verão, porque a variedade de inverno
é mais cinzenta, fica escura, é mais parecida com a antiga, que aparecia nos grelhos. Depois, quando atinge esse tamanho, antes do chapéu virar, a gente pega com as mãos e torce para o lado e eles saem. E depois mete no frigorífico, ou pode meter na panela. São bons para a alimentação, têm as propriedades da carne, do peixe, dos legumes. Por exemplo, este cogumelo, o Pleurotus striatus, é um cogumelo que também tem algumas propriedades medicinais. Tem lobostamina de forma natural, que a lobostamina é um medicamento para baixar o colesterol. É a base da lobostamina que faz mal, na forma química faz mal, mas na forma como tem o cogumelo faz bem, elimina o excesso de gordura. E são boas para dietas de emagrecimento, para o sistema imunitário, baixam o açúcar no sangue. Pronto, de vez em quando a gente substituir carne por cogumelos não é mau. Também. Já produz shiitake em troncos de carvalho, só que não compensa muito o shiitake porque o shiitake é um fungo, pronto, precisa de temperaturas mais elevadas e mais umidade. E demora 6 meses a incubar. Ou seja, depois de fazermos a inoculação do fungo, em condições de temperaturas entre 17 e 22 graus, até 25 graus, pode demorar, e umidades perto dos 100%, pode demorar 6 meses. E depois a gente tem que dar um choque térmico. Para incubar, esse é do género, tem que ficar, o fungo quando passa para o pau, fica branco o pau e depois tem que ficar castanho. Porque se ficar branco e a gente dá o choque térmico, eles nunca saem. No caso do Pleurotus, se fizermos em palha, que faz em palha não, em tronco, ou em palha, quando fica branco, o fungo incubou e vão sair. No caso do shiitake não, tem que ficar branco, depois castanho, depois tem que ser um choque térmico, ter na água fria, 10 graus abaixo da temperatura ambiente, pelo menos, deixa-se mergulhado pelo menos um dia e depois dá-se um choque físico, deixa-se cair para acordar o fungo e eles começam a sair. Mas pronto, a produção é demorada e dá muito pouco. É um cogumelo bastante caro nos hipermercados, mas o produtor paga pouquíssimo. Por isso é melhor produzir este. Pleurotus amarelo, que é o Citrinopleatus, que é um fungo, é um Pleurotus igual, só que cheira a limão. Só que tem uma desvantagem, infecta facilmente. Nas mesmas condições deste, infecta facilmente. Então, pronto, tinha optado mais pelo Pleurotus. Também que agora estas variedades, esta variedade de verão, chama-se Pleurotus pulmonaris, este castanho. E o outro, depois tem um branco, que é o Pleurotus striatus normal, é o branco e é este castanho. São as variedades de verão, porque a variedade de inverno não aguenta. A variedade de inverno é muito maior, é mais espessa, muito mais parecida com a antiga, que vem agora, a partir de setembro. Pronto, depois tira-se uma colheita e, passado 15 dias, se as condições forem propícias, voltam a ser cogumelos, como eram. Desta vez saíram para aí no dia 15 de agosto e pronto, estão a sair agora. E já tirei alguns, até esgotarem o substrato. Eles podem compor a lignina, a celulose, e depois de comporem completamente o fardo, a gente reutiliza tudo, mete na horta, na terra ou nas plantas, enterra no solo, retira-se o plástico, temos o plástico a reciclar, e pronto, já é tudo utilizado. E é um bom adubo, um adubo extremamente fértil e é população. Pois isso é interessante também na produção. Utiliza-se tudo, é tudo utilizável. Não tenho muita produção, eu vendo em pequenos mercados, clientes particulares, restaurantes. Tem sempre muitos clientes particulares, escolas, às vezes no centro de saúde, às vezes tenho amigos que ligam, por exemplo, para amigos meus enfermeiros, olha, tenho cogumelos. Tens muitos? Tenho. E então amanhã ligo. Depois ligam, pedem 10 quilos, 15. Pronto. Vende-se mais, porque agora produzindo muito, claro que há mais dificuldades em vender, já tem que se trabalhar com outros mercados. Há mercados que levam tudo, só que levam a preços que não são compensadores. É melhor vender pouco e vender melhor. Mas nas feiras... Particulares, e vendo a pequenos mercados, aqueles pequenos mercados, supermercados mais pequenos. Porque os supermercados grandes é diferente, exigem já mais quantidade, depois querem embalado e depois, se não venderem, enviam para trás. E como eu produzo pouco, não tive ainda nunca necessidade de meter nos grandes mercados. Mas vende sempre para... Mas as pessoas sabem que fazem bem. Eu tenho pessoas que só comem cogumelos. Eu tenho alguns clientes que têm problemas graves de saúde e só comem cogumelos mesmo. E só querem mesmo cogumelos.
Como é que depois faz o embalamento e o transporte? Também. Pois, era isso. Podemos desidratá-los, é uma forma de conservar os cogumelos. Pois os cogumelos têm uma coisa, se a gente, é um produto possível, se a gente não despachar, estraga-se. Eu, por exemplo, eu tenho uma câmara frigorífica 3x3 e eu, às vezes, ligo quando tenho muitos. Quando tenho poucos, não ligo. Mas quando tenho muitos a sair, é preferível colhê-los quase todos e aguentam lá 5, 6 dias do que demorar mais tempo, porque eles ficam velhos, ficam mais velhos. E então, tem que se tentar pôr logo no mercado. Até desde se escolhem 5, 6 dias, pô-los logo no mercado. Desidratando, obviamente, dá para conservar e vender noutra altura, mas este cogumelo não é muito vendido, também dá desidratado, mas não é muito consumido desidratado, mais os cogumelos do campo. Mas há quem desidrata, há quem compra aqueles de segunda e desidrata, mas aqui é mais utilizado até os cogumelos silvestres, tipo boletos e outros amanita cessárea, cantarelas, são todos desidratados e podem-se vender noutra altura. Por exemplo, às vezes no Lidl há cogumelos, há boletos assim, 60 gramas ou 10 gramas desidratados. E a gente faz um risoto, dá para 4 pessoas, dá um cheiro bastante intenso. Mas neste caso é quase tudo vendido em fresco. Esta sala, que é grande, não estou a utilizá-la toda, quero dividir em subsalas. Para poder ter, por exemplo, sai uma colheita, eu às vezes espero que eu tire uma colheita. Como está tudo amplo, obriga-me a parar. Porque de vez em quando também tenho que desinvestar. Sempre temos que lavar o chão com água, lexívia, e de vez em quando há muitos insetos, que os cogumelos atraem os insetos. Eles por si só não fazem mal, mas se puserem fazem a postura dos ovos nos cogumelos e depois ficam larvados. E o cliente não quer cogumelos larvados. Se bem que os do campo toda a gente os come, estejam larvados ou não, que são muito bons. Agora, se a gente vende larvadas, pronto, já é complicado. De vez em quando tem que separar e faz-se uma desinfestação com formol, mas sem nada, não pode haver cá nada. O formol é volátil, é misturado com água, aplica-se e mata fungos, bactérias e desaparece. Com 17 graus ele desaparece e a gente não tem mosquitos durante um mês. Só que ao abrir as portas entram sempre mosquitos. Mas já para um ano que não faço uma desinfestação com formol. Também produzi pouco, não. Mas só faço quando não tenho cá nada. Quando eu deito tudo fora. Por isso é que quero fazer outras salas. Por exemplo, tenho aqui uma colheita, comprei agora. Passado 15 dias, arranjo outra colheita para ter datas diferentes e assim ter a produção mais regular. Por vezes paro e não tenho cogumelos. E impressionante, quando paro é quando não pedem mais cogumelos. É engraçado, é um trabalho relaxante. Assim, eu venho para aqui para o armazém, meto ali uma música e faço o trabalhinho. Às vezes com esta produção, agora tenho mais produção, mas às vezes com um pouco que tenho basta memória por dia ou duas. Quando tenho muita coisa, claro, tenho o seu trabalho. Também dou umas formações, dou formação para o IFP e às vezes noutras instituições, às vezes pedem para dar cursos ligados à agricultura. Não só micologia, dou jardinagem, agricultura biológica, culturas frutíferas, viticultura. Trabalha sozinho aqui? Faz o trabalho sozinho? Ajuda-me bastante a minha mãe. Quando eu não estou cá, a minha mãe desarrasca e gosta. Ela já está reformada e ela gosta muito. Por exemplo, este fim de semana estive ausente-me, estive fora. Fomos ter com um amigo nosso, cá, que vive em Marbella. Fomos e começaram a sair. A minha mãe disse-me: vão sair quando tu fores. E por acaso foi. Mas ela despachou quase tudo. Eu também disse a ela: não te preocupes, mete na arca, liga a arca. Se não são 2 dias, também na arca, se a gente escolhê-los assim normais, não muito adiantados, aguentam-se lá 5 ou 6 dias. Sem perder grande qualidade. E eu às vezes vendo cogumelos com receitas que me ensinam. Por exemplo, uma forma, por exemplo, o Pleurotus austriatus, estes cogumelos, dá para fazer com tudo. Desde salteados, desde, por exemplo, fazerem salteados, um bocadinho de cebola, alho, depois laminam-se com os dedos e depois metem-se com um pouco de água, né? Só um fiozinho de azeite, metem-se, salteiam-se, um bocadinho de sal, tipo a gosto, seja salsa, orégãos, um bocadinho de picante, às vezes há quem ponha a pitada de vinho branco, um bocado de vinho do Porto. Há muitas receitas
São misturados nos pratos mais tradicionais aqui de Trás-os-Montes ou não? Sim. Se fizer um estufo, por exemplo, um risoto de cogumelos, fica bem. Faz o risoto normal, mete primeiro os cogumelos, depois mete-se os cogumelos. Assim, arroz malandro também fica bem. É uma quiche de cogumelos. Uma receita que me ensina uma senhora que é a minha cliente e o filho é vegetariano. Diz-me ela assim: Gonçalo, experimente uma coisa que o meu filho me disse, ia fazer bacalhau à brás, e a minha filha disse-me: mete cogumelos à brás, e ficou delicioso também. Mas pode-se fazer de várias maneiras. Por exemplo, assados na brasa são muito bons, só assados na brasa e com um fio de azeite, um bocadinho de sal, uma pitada de alho são excelentes. Empanadas são muito bons. Tem receitas. É assim, por acaso, os cogumelos dependem do tempo, não é? Só o tempo, por exemplo, se vier agora um outono chuvoso e temperaturas mais ou menos agradáveis, de 14, 17, 20 graus, vai haver muito cogumelo. Por acaso, não sei notado, poderá haver locais onde apareciam alguns cogumelos e que já não aparecem. Por exemplo, havia um espanhol que mandou sempre a ligar e eu pedi 2 anos, tipo 2017, 2018, quando ardeu em Pedrógão, que havia foi muito quente. Estavam sempre a ligar: Gonçalo, há manita cesárea, ovos de rei. Que os bascos, os catalães estão malucos pelos ovos de rei, que era o cogumelo do Imperador César, que ele sai de um ovo, chamam ovos de rei, que é uma manita caesareia. E então eu disse: eles fazem 700 km. Se a gente lhe disser: aqui há manita cesárea, só posso filmar, imagino comer. É verdade. E então ligavam sempre aqui da Galiza e queriam vir cá se houver cogumelos. Eu disse: não há cogumelos porque está muito calor. Se ele explicava: está muito calor, não pode haver cogumelos. Então estavam temperaturas de 30 e tal, sem chuva, porque os cogumelos precisam de muita umidade e temperaturas na ordem normais, temperaturas ambientais de 7, 18, 20 graus. E pronto, já andaram 2 anos atrás a ligar, mas foram anos atípicos e por acaso depois não ligaram mais. E nós fazíamos várias apanhas, juntavam só 60 pessoas, 100 pessoas, e Miranda puseram um limite até 100 pessoas, porque os mirandeses são loucos por isso, passam-se, são loucos, e depois apanha-se, identifica-se e faz-se gastronomia de cogumelos. Lá. Eles até estavam com um projeto, queriam produzir trufa negra, a tuba melanospora, porque a tuba melanospora não existe em Portugal, porque os nossos terrenos são ácidos. Mas há pequenas faixas do país onde há terrenos alcalinos. E então tinha um projeto, este Presidente da Câmara, vai ser agora, e ele queria fazer um projeto que era plantar carvalhos com a micorriza da trufa negra. A trufa negra vale 400 e 600 euros o quilo ao produtor. Afinal, vale 1.500, 2.000 euros. E então queria fazer um projeto, só que aquilo é complicado porque é um investimento grande e tem que se vedar tudo, porque os javalis é 10 km cheio de trufa e é um projeto caro, demora para aí 14 anos a seguir. Temos aqui uma grande diversidade de cogumelos que valem muito dinheiro e, engraçado, só saem, por exemplo, também em Espanha há muitos, já também no país de leste há muitos também, destes cogumelos que nós temos aqui, só que aqui na nossa zona aparecem, em Portugal, aparecem em alturas que não aparecem nos outros países. Está a ver? Porque só aparecem 2 vezes por ano. E então, e os cogumelos micorrízicos não se conseguem produzir, nunca na vida. Se a gente produzisse boletas, ficava milionária, não é? E então, por isso é que tem grande interesse pelos nossos cogumelos. Há pessoas que fazem 600, 700 km para vir apanhar cogumelos. Acha que isso poderia ser um polo de interesse, um ponto de desenvolvimento regional, um chamariz turístico para a região, sendo fomentado e sendo devidamente divulgado? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, há atividades que fazem em Espanha, aqui em Soria, e que agora estão a implementar cá, inclusivamente um familiar meu, que morava no Porto e vai fazer aqui um hotel, e uma das atividades que ele tem, que eu falei, vai ter turismo ecológico. Por exemplo, havendo um turismo, uma casa de turismo, ou seja, um turismo, e se houver uma atividade de apanha de cogumelos silvestres, a gente paga bem, do Porto de Lisboa. Nós aqui, por exemplo, fazemos apanhas, uma coisa barata, 15 euros, 20, e temos refeição, ainda um brinde, enquanto que na Pantorra em Mogadouro levam 80 euros, e tem muita gente. E lá em baixo eu pago muito dinheiro.
para fazer um workshop de cultivo, qualquer coisa. Mas pronto, então uma das atividades que tem em Espanha e que querem implementar aqui é do género. Vocês estão numa casa de turismo e querem atividades. E uma das atividades é que querem apanhar cogumelos, conhecer cogumelos. Está aqui um guia, por exemplo, era eu o guia ou outra pessoa qualquer, e então já tem tudo estudado. As pessoas pagam tipo 30 euros por uma apanha de cogumelos. Depois a 1 quilómetro vai sair boletos azules. Eles já têm aquilo, se calhar, minado, e ensinam às pessoas, explicam este cogumelo sai nestas plantas, pode sair no carvalho, no castanheiros, autóctone de várias plantas, e quando sai, em que altura é que sai, pronto, as pessoas têm interesse por isso. Mas aqui, e a gastronomia também, de cogumelos. Há aqui um restaurante em Bragança que é o Batoque, que só fazem cogumelos. Foi um rapaz que andou numa formação comigo, só tem 4 lugares, está sempre cheio. E entra e sai, só faz comidas à base de cogumelos. A Francinha tem carne, mas tem cogumelos também. Tem molho de cogumelos, vários cogumelos. Mas também é turismo, não é? O turismo micológico. Eles não querem mudar os pratos, diz-me ele. Eu, por acaso, compro bastantes cogumelos a mim. Só destes, mas compro também outras variedades. E ele só tem pratos de cogumelos mesmo. Tem um ou outro de carne, mas misturado com cogumelos. Mas turismo micológico dá. Se a gente fizer uma apanha de cogumelos bem divulgada, traz muita gente. Diga-se a gente. Gasta dinheiro. Aqui há muitos produtores, há uma empresa que é a Sousa Campo, que agora está meio falida, que é das maiores da Europa, né? Mas é em Vila Flor. E em Mogadouro há dois produtores que eu conheço. E dedicam-se ao mesmo? Não, um dedica-se, que é um amigo meu, que trabalha na direção regional, ele dedica-se, mas tem uma exploração maior. O investimento deles foi um investimento de $500 000, tem 3 salas, tudo computarizado, um investimento grande. E o outro rapaz, que também foi meu colega na faculdade, esse produz champignons agáricos, que chamam de champignon de Paris, agáricos bispos, bitorques, e também vende estes cogumelos, se calhar vende mais do que eu, mas ele compra aos espanhóis e revende, pronto. Há muitas empresas que não produzem cogumelos, compram e vendem. E dão nome, prontos. E é o mais fácil. O turismo micológico está a dar dinheiro. Olha, em Espanha, nós falamos muito de turismo micológico. Na Espanha, e nós estamos a aprender com os espanhóis, e talvez a legislação, quando sair, vai ser uma cópia da espanhola. Isso não vai falhar. Não irá falhar porque... Mas, por exemplo, na zona de Sória, é a maior zona de Espanha, se calhar da Europa, a maior exploração de trufa negra, que tem mais de 800 hectares de produção, que é uma zona calcária. E as pessoas que vão para o turismo, às vezes irem ser espanhóis. Queres uma trufa negra? E eles querem. Entram assim num terreno dotado, entra um cãozinho, os cães estão treinados, o cão arranha e dão assim uma casinha pequenina. És tua, é 90 euros, ou 80 euros, ou 70 euros. E ganham muito dinheiro com o turismo ecológico. E aquelas pessoas que têm dinheiro não se importam de gastar, não é? Até acham piada. Mas essa questão da trufa negra que falou aqui tinha que ser em associação com que carvalho? Com qualquer tipo de carvalho, e também da coableira. Mas não tem viabilidade por causa do javali? Não é isso. É assim, em Espanha há muitos produtores trufeiros. Em muitas zonas de Espanha. O problema é assim, por exemplo, eles produzem em laboratório carvalhos, têm a bolota e eles metem lá o fungo da trufa e depois analisam se tem mesmo a micorriza da trufa negra, que é a tuba monosporo. Há várias trufas negras, mas há muitos fraudes nas trufas. Eu conheci um vendedor de trufas que se calhar num quilo só tinha lá uma trufa verdadeira. Tinha outras trufas que valiam €1, e ele disse-me a mim, que ia trazer umas trufas do deserto, aí um comprador de cogumelos do deserto, passam pelo teu armazém. Eu disse, não quero. Aqui não há trufas, não quero. E diz ele, no mercado francês, só aqueles, poucos sabem, aqueles chefes Michelin devem saber, mas poucos sabem, e então se calhar a gente paga uma fortuna para comer trufa negra e na verdade só tem lá uma trufa negra, é onde existe maior fraude. Pronto, mas dá para conhecer, não é? Quem conhece, mas estava a dizer só, pronto, compra-se o carvalho micorrizado, mas depois o solo tem que ter um pH na ordem dos 8,5.
Porque os nossos terrenos são ácidos. Na maioria, se calhar 90% dos nossos solos ou mais são ácidos. E então dava para corrigir, subir o pH, mas é um processo que demora muitos anos e depois o investimento é muito caro. Uma planta micorrizada com a trufa negra custa 25 euros. Entre 20 e 25 euros, e imagina a quantidade de plantas. E depois meter rega gota a gota, e depois mudar o terreno, por causa dos jabalis, dos veados, os coelhos também comem. E então, aqui na nossa zona é quase impossível, não é? Mas se bem que há zonas calcárias, como aqui na zona de Miranda. Sim, há calcárias aqui para cima, não é? Mas são poucas, pronto, pequenas faixas. E o investimento é grande, Se calhar até com um projeto, ainda buscar metade, mas tinha que ser devidamente fundamentado, mas também, se saírem trufas, a primeira vez que saírem trufas, paga o investimento todo. Está tudo pago. Em Espanha há muitos produtores, mas têm muito dinheiro, não é? Investiram ali, quando bem. Porque tem dinheiro, quando a pessoa não tem dinheiro para investir, não, tem que recorrer ao banco, e se não consegue tirar o valor para pagar a mensalidade. E também há pequenos projetos de apoio. Por exemplo, eu meti um projeto, mas já podia ter corrido a outro, mas não quis mais projetos. Há projetos aqui pela entidade da Coran, uma entidade, uma associação de parques com vida. A gente pode ir a buscar 50% do investimento. Salvo seja, imagina, era até 40, pequenos projetos de apoio, até 40 mil euros, por exemplo, e a gente poderia ir a buscar 20%, que já era ótimo, e não tem, porque um projeto agrícola tem muitas obrigações, tem que se cumprir com tudo, senão a gente tem que devolver o que recebeu, e tem que faturar o que se comprometeu a faturar. Mas, nesse caso, a gente, por exemplo, se meter um projeto, um pequeno projeto, gasta 40 mil euros, desde se compromete a fazer o controle, é vistoriado, se for aprovado, comprometeu-se a fazer aquilo que meteu no projeto. Está feito, vistoriam, transferem o dinheiro, pronto, está feito, já não tem aquelas obrigações. São pequenos projetos que há muita gente que mete, mesmo para máquinas para apanhar da castanha, pequenos tratores, claro, tem que ser viável. Senão. Eu fiz um projeto na altura de jovem agricultor, mas recebi um apoio, mas podia ter recebido mais. Não fiz as coisas bem, pronto. Na altura queria gastar pouco e gastei mais do que queria gastar. E se calhar se tivesse feito as coisas bem feitas, já tinha feito aquilo que me falta. Meter um sistema para tirar ar, meter ar e dividir em salas para já. Pronto, mas isso vai-se fazendo aos pouquinhos. Quando há essas alterações climáticas, às vezes há temperaturas atípicas em alturas que não é normal, podem aparecer cogumelos que são do outono e podem aparecer na primavera, que é inviável, não é? Porque há muitos cogumelos, temos muitos cogumelos, os melhores cogumelos silvestres, que eles têm valor no mundo inteiro e que valem mais, até não são difíceis de identificar. Se a gente participar em apanhas e observar bem as características, estão um bocadito, aprende. Mas depois há outros cogumelos que são muito parecidos. Já é preciso saber um bocado de morfologia, alguns é pelo cheiro que se diferenciam, outros há cogumelos que a gente apanha, por exemplo, esse cogumelo que eu falei que sai nos lameiros, que é o Calocibe gambosa, há um cogumelo muito igual que tóxico, que dá transtornos gastrointestinais muito graves. Mas eu acho que as pessoas às vezes não sabem o que fazem, porque é do género. Esse é um cogumelo, tem 100 rodas, chamam rodas de bruxas. Fazem-se em rodas grandes, às vezes de rodas de 50 metros, e tem a erva mais alta e a gente tem que andar assim, à procura. São medicinais, baixam o açúcar no sangue, e os bascos são malucos por esse cogumelo antes da Páscoa, porque há uma festa que se chama a Festa de São Jorge, e eles chamam o Tricoloma São Jorge, também tem o nome Tricoloma São Jorge. E então há um cogumelo que é muito igual, só que sai noutro habitat, sai em carvalhos, ou seja, é micorrízico com carvalhos. E esse sai em lameiras, não tem nada a ver. E esse bom cheira a farinha, o outro não cheira a nada. E há gente que apanha, em França, diz que há grandes intoxicações, mas não tem nada a ver. As pessoas saberem um bocadito que ele tem um habitat diferente, sai em carvalhais, aqui este sai em lameiras. E há gente que apanha pensando que é o bom, é porque não sabem cogumelos. Porque até tem um cheiro diferente, tem épocas diferentes, um é na primavera, outro é no outono, e depois o cheiro é diferente, o bom cheira a farinha, o outro não cheira a farinha.
Agora, pode acontecer, se calhar, se o tempo nos dá provocar assim partidas, sair outro também na altura da primavera, mas que sai no outro habitat, que é o micorrízico do carvalhal. Sai nos carvalhais, não tem cheiro, e há pessoas que apanham pensando que é os lameiros. Às vezes há 5 aplicações. Mas aqueles cogumelos bons, tipo que eu estava a falar, boletos, amanita cesárea, que eles têm realmente valor, que são micorrízicos com determinadas plantas, por exemplo, alguns são cosmopolitas, os boletos não saem só nos castanheiros, saem em carvalhais, saem em sobreiros, em vários habitats diferentes. Mas, só para dizer, esses só saem, por exemplo, os boletos saem quando a planta tem acima de 20, 25 anos. Por exemplo, a gente se tiver um solto novo e quiser meter lá, porque há quem venda o spam, a gente meter nas raízes. E dizem que dá, que pulverizam um solto, ou um carvalhal, e saíram porque sementaram, mas sementaram o fungo. Mas é mentira isso. Porque é que eles saem na natureza e ninguém os põe lá? É para venderem o produto. Porque, aliás, os bons só saem quando a planta tem acima de 25 ou 30 anos. Se arder uma floresta, não há cogumelos ali mais durante 20 e tal anos. Agora, se vierem assim, por exemplo, o outono muito quente e seco, não saem os cogumelos. Ou começam a sair e depois secam logo. Nós tentamos ensinar normas de apanha de cogumelos, que é para as pessoas não se habitar. Por exemplo, não apanhar os muito velhos, para que como apanhar os velhos? Devem ter bichos, estão podres. Os muito pequenos, deixá-los esporular, para eles abrirem e esporularem. Não aplicar aqueles produtos químicos, herbicidas, porque vão destruir os cogumelos também. E está comprovado que uma floresta com cogumelos cresce 20 vezes mais do que uma floresta sem cogumelos. Tem mais, porque é que há plantas que aguentam no deserto porque são micorrizadas com certos cogumelos. Algumas trufas criam aquela esponja e conseguem conservar a água aí no solo e dão mais nutrientes para a planta, porque se a planta morrer, os cogumelos morrem. Vivem em simbiose. Assim, há pessoas que... Por acaso tem-se notado assim, muita gente, tipo da minha idade e mais novos, e mais velhos também, com mais interesse na apanha de cogumelos e a respeitar mais o habitat. Se bem que havia pessoas que não respeitavam nada, davam pontapés aos cogumelos, até se consolavam de dar pontapés aos cogumelos, porque alguém morreu, amigos ou familiares morreram com cogumelos. E então diziam assim: eu dou cada pontapé aos cogumelos quando vejo cogumelos, e eu explicava: mas olha, todos fazem falta na natureza. Vai dar pontapés a este cogumelo, é tóxico, por exemplo, que é uma amanita muscária, aquele vermelho com as pintinhas, é tóxico, não é mortal, mas é um cogumelo que vive em simbiose com as plantas, ajuda a proteger-as contra algumas doenças, dá mais alimento. Eu acho que as pessoas estão a respeitar mais um bocadinho o ambiente e os cogumelos, porque algumas também acham que é uma fonte de riqueza. Por exemplo, o ano passado, um rapaz que eu conheço estava desempregado e fez 4.600 euros de cogumelos da última semana de setembro até à 1ª de novembro. Tudo em líquido, sem fatura, porque primeiro não há legislação. E então, vê-se muita gente, mesmo aqui em Bragança, e se calhar nos outros sítios, que eu também desconhecia, que apanham muitos cogumelos, só vivem dos cogumelos, em 2 alturas do ano. E depois vêm-se muitas carrinhas dos espanhóis, que vêm, tipo agora nesta altura, quando começarem os cogumelos, quase todos os dias, ao fim do dia, estão aí espanhóis, e as pessoas vão lá, pumba, a vender dinheiro. E eu acho que, pronto, já assim, acho que as pessoas estão a respeitar mais, também porque é uma fonte de rendimento, é uma fonte onde podem buscar algum dinheiro. E é uma atividade engraçada, a gente anda no monte, anda distrai a mente, acaba de fazer um bocadinho de exercício físico, e pode ganhar dinheiro também. E os mais velhos também. Os mais velhos até... alguns conheciam cogumelos, apanhavam toda a vida de cogumelos e diziam que os conheciam todos, mas pelo facto de apanharem 3 já os conhecem todos. Temos mais de 1.500. E então... E alguns conhecem-nas todas e morrem com faletes, que é fácil de identificar. Mas há muitas pessoas, mesmo mais velhos, mais novos, querem aprender de cogumelos e acham interessante. E alguns não conhecem, mas depois de aprenderem acham interessante. Não, há dois cogumelos que saem, fazem rodas. Atenção, o nome até veio mais dos espanhóis, não sei. Fazem assim rodas enormes à volta e chamam rodas de bruxas. Não sei porquê.
Mas há cogumelos que fazem rituais, principalmente os alucinógenos. Havia, por exemplo, o Meita muscaria, já os vikings comiam esse cogumelo antes de ir para as batalhas. E a percentagem de muscarina é mais elevada nos países nórdicos do que aqui. E no entanto, esse cogumelo, por exemplo, o muscaria, a manita muscaria que estão a ver que é vermelho, com aqueles, é um cogumelo que também tem alguns fins medicinais, que é usado na medicina também. E utilizavam-no também pode-se utilizar para fazer um produto misturado com leite para pulverizar as plantas, para repelir mosquitos tipo pulgão e outras. Quase todas têm uma utilidade na natureza. Mas eu por acaso vi um vídeo, uma altura que me mandaram, está em inglês, e já utilizavam há muitos anos atrás os cogumelos para fazer rituais, aqueles povos nómadas. Assim, há muitas coisas que se calhar as pessoas não concordam, porque também o parque faz falta, mas também o parque tem aquelas normas para ser cumpridas, tipo cortar lenha, não podem cortar lenha de carvalho, azinheira, o carrasco, né? E outras. Mas também não faz nada pelas pessoas. Independentemente, as pessoas acham, isto eu estou a dizer o que acham as pessoas aqui, em norma. As pessoas acham que o parque podia fazer mais um bocadinho em termos de valorização dos produtos, da terra, ajudar as pessoas mais tipo em termos de subsídios ou puxar mais coisas por ser parque, facilitar certas coisas como se podem fazer, por exemplo, há dias, eu estou-me a lembrar que há dias me falaram, por exemplo, aqui no rio mais atrás, na aldeia da Albeida, está completamente cheio de areia. Passa água por cima, num local onde tinha se calhar 1,60 m e tem isto. E o parque não deixa tirar a areia. Acaba por ser mau, porquê? Porque o rio este ano secou. E se tivessem tirado a areia, havia mais água, né, nos açudes. Então, há certas coisas que andam sempre à procura e deviam alertar mais as pessoas para as coisas que não podem fazer, o que podem fazer, porque eu acho que às vezes as pessoas revoltam-se e se calhar parte dos incêndios às vezes é fogo posto precisamente por isso. Acha que há falta de comunicação então e de sensibilização? Eu acho que sim. Antigamente havia mais sensibilização. Mas acha que a reserva da biosfera pode trazer um carimbo de valorização? Eu acho que sim. Por exemplo, a produtos como o seu? Claro que sim. Sem dúvida. Em que medida é que acha que isso pode ser importante? Sei lá, mais divulgação, talvez, dos produtos. Se bem que tem-se feito bastante coisas para durar. Há aqui muitos produtos bons na terra que deviam ser mais divulgados. Que é mais nesse aspecto. E é atrair mais gente, turismo. Se bem que aqui é uma zona que há muito turismo. E o turismo aqui dá, não é? Se houver valorização de produtos, vai atrair se calhar mais gente. Tipo, ter feito alguma coisa nessa parte, mas é sempre bom haver mais. Mas poderá ser valorizado o turismo e ser mais atrativo, trazer mais gente, ao trazer mais gente há mais dinheiro, há mais gente. Em relação ao Parque Natural do Montezinho, não faz workshops lá, por exemplo? Não há colaboração nenhuma entre essa atividade, por exemplo, não é, da apanha dos cogumelos, é feita com o ICNF, não é? Esse tipo de colaborações não existe? Nunca houve. Eu é mais através da Associação Corana, que são pessoas que trabalham, amigos meus, e dão bem lá com a diretora, e sempre que nós fazemos, por exemplo, a apanha de cogumelos, depois há pessoas que têm interesse em aprender a cultivar para produzir em casa, e então é através desse âmbito que me chamam. E vocês fazem onde, normalmente? Em vários sítios. Olha, a última vez que eu fiz foi no Parque Micológico de Miranda de Douro. Já fiz também muitas vezes no Parque Biológico e Micológico de Vinhais. E já aconteceu fazer apanhas para outros lados, para o Porto, naquela zona, e fazermos lá uns workshops. Onde ensinar a cultivar. O parque nunca se meteu a fazer nada connosco. Mas e não pode? Se eu for ao parque, posso apanhar cogumelos, se houver cogumelos ou não? Ninguém tira de apanhar cogumelos, não temos legislação. Não temos legislação? Não.
Agora é assim, os espanhóis têm legislação e quando tem lá uma placa a dizer coto privado de setas, se um polícia, um guarda micológico apanhar uma pessoa lá, fica sem o carro, fica sem tudo. E há zonas, inclusivamente de uma altura, quando fizemos uma formação com o Juan António, nessa altura, já em 2011, fomos aqui a uma vila, aqui a 1 hora de Bragança, em Espanha, que chama-se Tabuillo del Monte. Em Tabuillo del Monte, acho que ardeu tudo, não sei, a floresta. Tinha lá uma floresta, não sei se era Pinheiro Manso. Eles diziam, sim, muitas toneladas de boletos. Muitas. Muitas toneladas. E as pessoas, e tinham lá uma escola micológica, aquilo era uma vila bonita. Algumas 600 pessoas ou 1000 pessoas. Tinham lá uma escola micológica, lindíssima, com cogumelos, ensinar os cogumelos, diferentes tipos de cogumelos, vários tipos de cogumelos, normas de apanha, e as pessoas tiravam licença para poderem apanhar ali na floresta, que é de todos. E então ali tinham mais de 3.500 toneladas de cogumelos, não, 3.500 quilos de cogumelos. Ou mais, se calhar estamos a falar por baixo. A 15 euros, no mínimo, só fazer as contas, não é? E muita gente, se calhar, a apanhar cogumelos, tirava ali uma renda maior. O Parque Nacional do Montezinho agora não funciona. A gente, imagina, e quando eu fiz este armazém, como é uma zona de parque, estamos no Parque Nacional do Montezinho, pediram a licença pediram pagar X, já não lembro quando é que paguei, à volta de 1000 euros, não sei, e paguei ao Parque do Gerês. O diretor do Parque do Gerês é o diretor deste parque. Antigamente funcionava bem o parque. Lembro-me quando era miúdo, uma vez houve um torneio de futebol entre aldeias para manter as pessoas juntas e havia dinheiro, faziam-se as coisas, o parque estava sempre disposto a ajudar. Agora não, o parque só se vem passar os verdes com os carros por aí, a ver se alguém está a fazer algum ilícito e nada mais. Não sou raramente falar do parque. As pessoas não ligam nada ao parque, é como se não existisse o parque. É isso que as pessoas se sentem. O parque não é nada, praticamente. Há uma zona bonita, o parque é lindo, não é? Temos uma grande diversidade de fauna, flora e temos locais lindíssimos. Mas no parque não funciona. Tinha lindíssimas casas de turismo, que eu lembro quando andava na faculdade, estavam alugadas todos os dias, 366 dias por ano, ou 365. Mas era um ano de antecedência para alugar as casas. Agora, havia uma casa no Alto Montezinho, que era a Casa da Fraga, está completamente abandonada. E veio tanto dinheiro, tantos milhões, não se reconstruíram, porque está um bocado apagado o parque. Só as casas que há, são pessoas particulares. Mas era um parque que tinha lindíssimas casas. Não sei, devem funcionar uma ou outra, mas um bocado abandonado, perdido. Eu uma altura, conhecia pessoas que trabalham no parque e houve alterações, deixou de haver dinheiro e dizia-me uma vez um senhor, quando fazia um programa do lobo ibérico, dizia ele, eu fazia este programa em 3 dias. Agora, estou a falar para aí de 20 anos, me disseram isso. Agora, um mês e meio para fazer esse programa do lobo. Pronto, aqueles interesses, sei lá. Antes funcionava bem, as pessoas eram interessadas, atendiam bem as pessoas, agora não sei como é que funciona. Pronto.